Então calma aí, calma. Houve um problema aí. Em relação aí à questão de 9 mandamentos. Porque eu nem sempre fiz essa presunção de que eventualmente seriam nove mandamentos com um pecado que fosse, ou que deixasse de ser cometido sucessivamente. Ou que deixasse de ser cumprido, ou que fosse, vamos dizer, cometido poucas vezes. Porque não foi essa a única interpretação que eu fiz. Porque justamente seria até estranho. Se eu presumo que o Novo Testamento, a pessoa vai lá, com certeza já não obedecendo a princípio 10 mandamentos, então porque pelo menos um pecado seria cometido sucessivamente. E óbvio que eu levei isso em conta. Então o que acontece? Por que eventualmente eu não fiz exatamente essa comparação? Porque a questão é que eu imaginei que eu seria inclusive mais protegido se eventualmente cometesse um pecado sucessivamente, ou um pecado sucessivo. Em relação, por exemplo, a uma doutrina que não necessariamente seria a doutrina, vamos dizer, judaica, e isso eventualmente seria contabilizado como pecado, só que eu achei que se eu tivesse, vamos dizer, mais, nesse caso, tendo apenas um pecado sucessivo, e tivesse um comportamento melhor do que o de outras pessoas que me atacassem, aí eu seria automaticamente mais protegido que a outra pessoa. Mas justamente, perceba que no Novo Testamento eu não tenho nem como fazer esse cálculo exatamente, porque eu não me baseio na questão dos mandamentos, o meu cálculo não é baseado aí. É em qualquer conduta que eventualmente seja listada. Algumas, inclusive, estando nos 10 mandamentos, outras não. Só que mais nas condutas eventualmente listadas no Novo Testamento. Então é lá que eu estou me baseando. E não, lá inclusive haveria mais de uma conduta em que eventualmente poderia haver pecados repetidos. Então isso me geraria uma falta de proteção, né? Por isso mesmo que eu digo que a análise paralela tem que ser feita também, inclusive talvez até prioritariamente, face à análise do que eu deveria fazer, do que eu deveria obedecer em relação ao Novo Testamento. Não, tem que também analisar fazer análise mais realista de não só o que eu deveria obedecer, mas o que eu obedeço efetivamente, e se houver sucessividade, presumir que eu não consigo fazer a obediência, vamos dizer assim. Presumir que eu não consigo fazer a obediência e, consequentemente, a proteção das pessoas, se eventualmente eu for atacado, isso podendo gerar escândalo. Essa é a questão. Então, só para dizer, eu não conseguiria fazer. Claro, mas aí, justamente, então, essa é a análise realista. Mas então vamos partir para a análise do que deveria ser. O que deveria ser seria a análise sobre a obediência de 9 mandamentos, se eles fossem eventualmente presumidos dentro do Novo Testamento. Presumidos não, escritos, né, explicitamente, escritos ali, ou até presumidos de certa forma, né, presumidos válidos só porque estariam escritos de maneira esparsa no Novo Testamento. Então, essa questão, será que eu conseguiria depreender? 10 mandamentos não faria sentido, mas porque não seria, o Novo Testamento estaria sugerindo algo diferente. Mas então, pelo menos 9, talvez, eu conseguiria depreender e eventualmente obedecer do Novo Testamento. Talvez isso fosse o meu dever. Só que acontece o seguinte, se eu tenho um mandamento que eu não obedeço, ele pode ser desobedecido de maneira sucessiva. Inclusive sendo essa a própria sugestão, já que se eu creio em Cristo isso é tido como eventual idolatria, isso pode ser um pecado sucessivo. Se isso é um pecado sucessivo, não garante proteção. Mas veja só, por que eu não estava levando isso em consideração? Porque eu achei que cometendo um pecado sucessivo eu seria mais protegido do que a outra pessoa, que eventualmente cometesse mais pecados sucessivos, ou do que as outras pessoas que me atacassem. Era mais de uma. Então, se as pessoas eventualmente cometem mais de um pecado sucessivo do que eu, ou se elas cometem também só um pecado específico sucessivamente mais do que eu, elas vão ter menos proteção do que eu, ok, mas a questão é se elas tiverem um comportamento melhor que o meu. Então tá certo, porque se elas têm um comportamento melhor que o meu, eu não teria proteção. Então o meu dever seria eventualmente superar elas, mas essa não seria necessariamente a situação real. E aí que tá, no Novo Testamento não teria como eu superar elas, na verdade, porque um pecado teria que ser sucessivo. Porque eu obedecer os 10 mandamentos para o Novo Testamento não é a ideia do próprio Novo Testamento. Um pecado teria que ser sucessivo. Tanto que eu mesmo estabeleci a questão do 9 como limite. Claro, óbvio que eu não entendi isso na época do Novo Testamento, mas depois, analisando, eu falei, não, o meu dever era obedecer o que estava no Novo Testamento. Se lá estiver escrito 9 mandamentos de maneira espalhada pelo Novo Testamento, é meu dever obedecer. Mas espera aí, um pecado tem que ser sucessivo, então já não garante proteção. Aí vem proteção em meio ao pecado.
Aí vem a própria doutrina da maternidade espiritual, deriva disso, deriva dessa, vamos dizer, dessa doutrina, ou desse cálculo. Eu falado sobre a proteção em meio ao pecado. Vem a questão da própria abstinência de algumas coisas, alguns sofrimentos, entre aspas, até mais ou menos forçados ou autoinduzidos, para que eventualmente se eliminasse, ou de alguma, parcialmente, a carga de punição que eu poderia receber por um pecado sucessivo. Aí é que aparece tudo isso. E sim, isso são elementos que eventualmente garantiriam proteção. Só que depende, porque se eu cometo um pecado sucessivo e tem essas coisas, mas as outras pessoas têm um comportamento melhor que o meu, não adiantaria nada. E um pecado teria que ser sucessivo. E eu contabilizo isso. Não era só, vamos dizer, a possibilidade de um pecado cometido poucas vezes, que não faria muito sentido no Novo Testamento. O que faria mais sentido seria um pecado sucessivo e a questão da abstinência. Só que se as outras pessoas tiverem um comportamento melhor que o meu, não adiantaria. Então essa que é a questão. Talvez essa seja aí a contradição do negócio. Então, e aí é interessante, porque eu percebi justamente, a comparação que eu fazia era exatamente justamente essa. Peraí, eu posso obedecer 9 mandamentos. De repente outra pessoa também. Claro que no final não vou dizer que essa era a situação realista. Mas então qual que seria o meu dever? Mas o meu dever, eventualmente, é obedecer 9 mandamentos com um pecado sucessivo. Mas talvez seja a mesma situação do outro. Então depende. Se o outro tiver um comportamento melhor que o meu, não iria rolar, nem adiantaria. Eu não teria, na verdade, o interessante, eu não teria o dever de colocar as pessoas em risco, já que a pessoa tem um comportamento melhor que o meu. Então, apenas para... ou mesmo em outras hipóteses, talvez aí um pouco mais difíceis talvez de acontecer, não totalmente difíceis de acontecer, de a pessoa ter um comportamento pior, mas se autoflagelar de alguma forma, e conseguir realmente gerar uma punição para a minha pessoa. Só que daí o problema, de novo, é a mesma coisa, é a questão do escândalo. E não é garantia, mesmo eu obedecendo 9 mandamentos, mas com um pecado sucessivo, não quer dizer que eu vou ter um comportamento melhor que o das outras pessoas, necessariamente. Então, essa é a questão. Então, na verdade, não é uma garantia. Eu não teria, na verdade, o dever de colocar as pessoas, apenas se eventualmente realmente eu tivesse um comportamento melhor do que as outras pessoas, porque aí eventualmente eu conseguiria fazer uma proteção. Então aí que tá, não me parece ser o caso necessariamente. E talvez até pior, porque eu não só considerava 9, eu considerava a hipótese de eventualmente outros mandamentos não serem obedecidos sucessivamente. Porque eventualmente o próprio Novo Testamento talvez não sugerisse nem só um mandamento que fosse desobedecido sucessivamente, mas também outros, né? Então tem essa. Eu fazia o cálculo do 9 porque eventualmente eu tomava o 9 como base. Talvez, eu considerava que talvez o 9 não fosse exatamente o correto, já que outros mandamentos, né, no Novo Testamento não ficam exatamente claro qual seria exatamente o grau de obediência que deveria ser conferido ou deveria ser executado a partir daquele mandamento específico. Então, há outros mandamentos explicitados ou colocados ou explicados, vamos dizer, às vezes até parcialmente, mas explicados no Novo Testamento, em que são sugeridas, vamos dizer, obediências parciais. Ou não fica claro como que se está sugerindo aquela obediência específica. Eu tomava o número 9 por base, não era fechado. O que eu estou dizendo aqui é que, como eu falei, eu pegava o número 9 para ter um como base, com base, vamos dizer, no outro pregador, dizendo que talvez essa, vamos dizer, pudesse ser, não sei se era, né, a base comportamental de outras, não só de pregador, de outras pessoas que eventualmente me atacassem ou pensassem sobre isso, né, e que, nesse caso, pudessem ter ou gozassem de uma maior proteção do que eu. E, na verdade, não só considerando uma pessoa só, na verdade. Né? Se bem que eu não fiz esse cálculo na época. Eu não sei se esse cálculo faz muito sentido, porque talvez aí tá, né? De repente as pessoas não estão. Talvez a questão seja essa. Não sei se
realmente no final as pessoas estariam, vamos dizer, realmente agrupadas, vamos dizer assim, né? Embora fosse mais de uma pessoa que me atacasse. Mas se é que me entendem, né? Algumas pessoas que me atacavam eventualmente poderiam estar agrupadas, outras não, porque não faria, vamos dizer, sentido, mas também me atacariam. Estariam apenas, vamos dizer, aí, não é, estariam em conjunto apenas com o objetivo de, vamos dizer, me atacar, enquanto outras pessoas estariam agrupadas de uma maneira um pouco diferente, talvez de uma maneira um pouco mais profunda. Ou não, né? Ou não. Só que de qualquer forma o objetivo ali seria me atacar especificamente. Só que, como eu falei, eu tomei o número 9 por base, o Novo Testamento pode sugerir como comportamento não necessariamente 9 mandamentos, mas eu tomei como base. Para que eventualmente fosse feita uma comparatividade que eu não sei se seria, vamos dizer, com, vamos dizer, ou fazendo uma comparação com outras pessoas que me atacassem, que eu não sei se eventualmente elas também obedeceriam 9 mandamentos, mas é o número que eu teria por base, mas é que tá, não é necessariamente esse o número por base a partir do Novo Testamento. Então dizer que sim, eu fiz o cálculo de que seria um pecado sucessivo. E mesmo assim haveria a possibilidade por causa do pecado sucessivo, aí que tá, eu não consegui fazer a proteção. Há a possibilidade de eu não conseguir fazer a proteção no caso de um pecado sucessivo, então se eu não consigo fazer essa proteção, é melhor não colocar, claro, as pessoas em risco. Principalmente em se levando em consideração que há várias pessoas que me atacam e, portanto, é grupal. Então, a questão de obedecer 9 mandamentos, ela fica um pouco comprometida. Se eu conseguisse, a partir do Novo Testamento, fazer isso, só com base no Novo Testamento, obedecer 9 mandamentos de uma maneira aleatória, sem saber da validade dos mandamentos, se eu tenho um pecado sucessivo, mas as outras pessoas estão em grupo, ainda assim elas teriam mais chance de conseguir fazer qualquer tipo de repreensão com informações ali não muito verdadeiras. E eu também não sei se ia conseguir fazer essa proteção sozinho, né? Claro que espiritualmente eu estaria com alguém, mas mesmo assim, né, fisicamente eu estaria sozinho. Espiritualmente não. A princípio, daria para fazer, mas há a possibilidade de que não, porque justamente entra a questão da proteção em meio ao pecado. Ou entra a questão da própria de alguma abstinência em obediência ao Novo Testamento, o que nenhuma dessas duas hipóteses garantiria a proteção contra, vamos dizer, grupo, principalmente se eles tiverem também uma obediência boa, e eles estariam agrupados. Então, no meu caso, ainda teria o ponto específico de que não só por um pecado sucessivo eu perderia a proteção, e não necessariamente conseguiria resgatar essa proteção, de repente só em pequena parte. Então, como eventualmente eu seria ou atacado em grupo, ou outras pessoas teriam um comportamento melhor que o meu, não haveria garantia a respeito da minha proteção específica. Então é isso. Eu acho que esse cálculo também foi feito à época. Teria que se analisar a questão da grupalidade e teria que se analisar. Eu não lembrava, foram hipóteses pensadas, mas teria que se analisar a questão da grupalidade e mesmo a questão do quanto eu conseguiria eventualmente eliminar a título punitivo se eventualmente eu chegasse nos 9, que seria ali o melhor que se poderia fazer em Novo Testamento, em tese, porque talvez seria menos do que isso. E aí que tá. E se fosse menos do que isso, que era possível, né? Ainda a mesma coisa, a grupalidade poderia ter um comportamento melhor que o meu, e ponto. Então acho que essa, para, vamos dizer, conseguir fazer essa liberação aí. Então é isso, fica esse complemento aí no canal e valeu!